Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Hoje nós temos uma amiga que vai participar conosco aí do estudo. Seja bem-vinda, Lia, aqui, como deve ser o estudo do Espiritismo, né? Seja muito bem-vinda. Aqui, assim como deve ser o estudo do Espiritismo, a gente não tem hierarquia. Eu sou mais falador aqui, mas nós estamos com o microfone aberto, viu? Fica à vontade, todo mundo aqui já sabe, para falar, perguntar ou acrescentar alguma coisa, inclusive de discordar de qualquer coisa, você fique bastante à vontade, tá bom? Beleza. Então, ó, nós adiantamos bem. Ah, fica tranquila, Lia, tranquila. Ela falou que está tendo um probleminha lá com o microfone, mas está ótimo. Viu? Se quiser comentar no chat também, fica tranquila. Se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar, quiser discordar, até puxar a orelha, pode. Fica tranquilo, viu? A gente aqui está numa mesa redonda. E nós estamos aqui já no final do livro, na parte que fala das predições, né? Nós já estamos, inclusive, na última... Fica à vontade. Nós estamos aqui na última predição já, que é a parte que se refere, são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, né? Então, como a Ana bem falou aí na prece, né, a importância da gente estudar esse livro, a gente entender a nossa própria história, porque a gente começa, né, desde a formação do planeta, quando a gente vai estudar a Gênesis, entende como esse planeta evolui, desde a sua criação, claro, na medida da nossa inteligência, né? A gente não conhece os pormenores e tudo direitinho, mas à medida que a ciência avança, a gente entende melhor. E a gente aprende aí sobre esse processo de criação do planeta, né? A evolução dos seres que aqui habitam, a evolução da vegetação, a evolução dos animais e também a evolução do ser humano, né? Então, a gente estuda essa parte na Gênesis. Nós também estudamos princípios de Deus, né? Os princípios, as atribuições, perdão, as atribuições divinas. Depois, quando a gente entra na parte que diz sobre os milagres, a gente passa um estudo aprofundado dos fluidos, do perispírito, entende um pouco melhor não, né? Muito melhor o que foi a passagem de Jesus aqui na Terra, especialmente nos ditos milagres, onde a gente aprende que, na verdade, Jesus conseguia exercer as suas faculdades mediúnicas, né, de uma forma muito, muito, mas muito superior à que nós conhecemos, qualquer outro ser humano aqui conseguiu fazer, devido à sua envergadura moral e intelectual, né? Depois a gente entra na parte das predições, quando a gente entende o que são esse conhecimento do futuro, né, que muitas vezes os espíritos conseguem ver a tela mental, ou algum encarnado também, desdobramento, exercendo suas faculdades mediúnicas, conseguem fazer isso, ou também pela própria ciência, a gente consegue ver para onde caminha a sociedade, né? Alguns fatos que ocorrem, também a gente consegue, pelo conhecimento técnico, as predições. E a gente aprendeu também que a única predição inabalável que vai acontecer de todo jeito, independentemente do livre-arbítrio, são as predições divinas, né? Porque as predições que se dão no campo individual, elas podem mudar, porque tem um livre-arbítrio, como nós já estudamos, né? Temos aí o exemplo de a gente estar com vontade de se encontrar, e alguém pode ler a tela mental e falar, olha, eles vão se encontrar. Mas, entre a vontade de se encontrar e o efetivo encontro, há diversos fatores, né? Que dependem aí do livre-arbítrio do ser humano, né? Nesse meio tempo, a gente pode mudar de ideia, pode adiar, pode adiantar. Então, isso depende da faculdade do ser humano. A predição divina, não. A predição divina, ela acontece de todo jeito, porque ela está sujeita às leis naturais, né?
Então, quando Deus exerce a sua vontade através das leis naturais, é inevitável que isso ocorra, como, por exemplo, acho que o melhor exemplo é a evolução do planeta Terra. Ele vai acontecer, como já aconteceu, né? Como a gente está estudando que ele está em processo de acontecimento, ele acontece independente das vontades individuais, porque Deus consegue exercer a sua vontade pela sua onipotência. Então, ele tem aí a migração dos espíritos, ele consegue determinar quem vem, quem vai, e aí consegue alcançar seus objetivos. Então, a única predição que realmente acontece independentemente de qualquer coisa é justamente a predição da vontade de Deus, né? Sobre ela, não há ser humano que faça a sua mudança, né? Porque não tem como a criatura mudar o Criador, né? Então, a gente fica realmente limitado aí. Bom, estamos falando aí são chegados os tempos são chegados, e já estamos no item 11, né? Hoje a gente vai falar aí do item 11. Então, nós estamos no capítulo 18 e no item 11. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí a gente vai estudando. Muito bem, a gente está passando aí duas passagens da Revista Espírita, né? Em que duas celebridades da época, né? Deixaram aí seu testemunho, né? Sobre essa renovação que vem acontecendo com a evolução do planeta, o mundo de regeneração. E aí agora Kardec vai retomar o texto, o estudo, falando das formas de progresso, né? Que a gente já estudou, que tem uma lenta e tem uma mais rápida. É justamente disso que Kardec vai tratar. Então, vamos lá. Item 11. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Então, quando os espíritos, né, é que ele está falando de seres desmaterializados, né, mas quando os espíritos evoluídos, né, eles fazem a predição, né, desses movimentos de progresso da humanidade, não tem nada surpreendente, né, porque eles conseguem ver o fim a que tendem as coisas, então eles conseguem fazer essa observação, algum deles tendo até o conhecimento do pensamento divino, e aqueles que não têm, mesmo assim, eles conseguem ver como caminha a sociedade, né? A gente usou o exemplo aí do fim da era escravagista, né? Como uma forma de governo. Então, os espíritos desmaterializados, eles conseguem observar e ver para o que tendem as sociedades, né? Tem esse conhecimento intelectual e moral e conseguem fazer isso. E aí Kardec continua. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral. Do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos. Do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar sua revolução. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, os espíritos evoluídos, eles conseguem, por movimentos parciais, ou seja, movimentos localizados, ele consegue ver um movimento geral. Né? Como, do mesmo modo que a gente planta uma árvore, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas tem muita gente que tem. Fala, ó, lá para o ano tal vai começar a dar umas mangas aí. Começa a saber mais ou menos, porque ele tem o conhecimento técnico daquilo. Né? Ele não vai precisar exatamente, porque depende de outros fatores, né? Como chuva, não é sol, mas ele consegue calcular mais ou menos. Do mesmo modo também que os astrônomos falam, né? De vez em quando sai notícia. Hoje vai ter uma lua que só vai se repetir daqui a 10 anos. Conseguem fazer esse cálculo. Os espíritos evoluídos conseguem fazer um cálculo parecido, né? O Kardec está usando de exemplo. Então, vou tentar dar um exemplo, vamos ver se vai dar certo.
Os espíritos olham para o planeta Terra e veem, por exemplo, o iluminismo lá na Europa, aquele monte de estudioso, aquele boom de conhecimento, filosofia, astronomia, ciências sociais, ciências exatas, e aí eles conseguem falar, olha, vai dar uma revolução no planeta todo. Por quê? Porque o conhecimento produzido ali na Europa desencadeia uma série de conhecimentos que vão afetar o planeta todo. Um dos exemplos, por exemplo, é o próprio Espiritismo. Já que Kardec estava nesse meio, estava, então, começando a se utilizar a fé de forma raciocinada. Foi justamente nesse seio da Europa, dos estudiosos, que Kardec se encontrava extremamente estudioso e dá essa busca por uma fé raciocinada, numa época em que só haviam fés a partir de dogmas, né? Então, vejam, um movimento localizado na Europa que acaba se difundindo para o mundo por causa dos conhecimentos. Então, várias doutrinas, vários debates nasceram ali e o temos até hoje. Inclusive, por exemplo, o Espiritismo, né, que é fruto de um grande estudioso, né, que começa aí a buscar o metafísico, né, aquilo que está fora do físico, começa a procurar os conhecimentos aí dos espíritos e dos seres, com um viés didático, técnico, que era justamente o movimento que se operava na Europa na época, né? Essa segunda metade aí do século XIX, quando Kardec produziu as suas obras. Muito bem. Item 12. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Olha que interessante, né? Então, é como se fosse a gente passa por ciclos também, né? De crescimento, de desenvolvimento. A diferença é que as mudanças, por exemplo, a gente tem uma mudança de ano em ano, né? Que são aí a passar pelas 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Outras revoluções se dão de século em século, né? E outras em períodos maiores ainda, como Kardec já falou para nós. Muitos deles que nós não conseguimos nem catalogar ainda, porque o espaço é muito distante, né, para a nossa pequenez. Então, a gente mal consegue observar. Então, tem essas revoluções, esses ciclos menores e ciclos maiores. E aí ele diz, ó, acompanhe-se a humanidade em suas revoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Então, se a gente conseguisse, né, a gente consegue, em parte, fazer um estudo, né, pela história, pela geologia, pela própria astronomia, olhando para trás, um período grande, a gente consegue ver essas revoluções pelo que o ser humano passa aqui, né? Então, tem várias formas de se catalogar essas revoluções, né? A que a gente costuma observar mais, pelo menos no estudo para quem é leigo, como eu, são as revoluções que a gente passou, né? Idade da Pedra, depois o domínio do fogo, a Revolução Agrícola, e aí vai, a gente está agora numa revolução tecnológica, então cada época aí com a sua especificidade. Item 13. De duas maneiras se opera. De duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Então, isso é importante a gente gravar muito bem. A sociedade, ela caminha em duas marchas. Aí ele diz, ó, uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos,
melhoras que só a continuação se podem perceber, com as mudanças que a água, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo, né? Então, essas revoluções lentas a gente mal percebe, né? Por exemplo, quando a gente passa dessas fases, né? A gente passou da época de ter escravo e aí passou a ter os feudos, né? Os senhores lá. É muito gradual, não tem um dia, né? De quinta para trás foi de um jeito, de quinta para frente foi de outro. Não, essas revoluções são lentas, né? E a gente são mal perceptíveis. Hoje a gente consegue ver essas fases porque nós temos os livros, né? A gente consegue estudar as épocas em que se passaram. Então, ele está falando que é lenta e sucessiva, como por exemplo, a corrente de água ocasiona no globo. Essas correntes d'água, elas não mudam a superfície do dia para a noite também, né? A gente tem os processos aí, a Ana tem muito mais conhecimento, pode falar, né, Ana? Por exemplo, um aluvião. Um aluvião é algo demorado, vai arrastando a terrinha e muda, né? Quando a gente tem uma visão de cima, a gente vê a terra que estava de cá, deslocou para lá, mas é um processo lento, né? Acertei, professora? Nossa, você está explicando muito bem. Interessante que você está falando aí. E a primeira revolução que teve foi a agrária, né? Lá com as grandes civilizações, quando elas se fixaram às margens dos grandes rios, né? Civilização mesopotâmica, lá no rio Tigre e Eufrates, a civilização egípcia no Nilo, lá na China, no Yangtze-Kiang. Então, é interessante isso, né? Depois é que veio a Revolução Comercial, depois a Revolução Industrial, e hoje nós já estamos na quinta revolução, baseada na tecnologia, né? 5G. Olha que interessante. É muito interessante toda essa história da humanidade, né? Tudo que nós já passamos para trás, o que estamos passando hoje. Mas você está falando muito bem, os exemplos, e eu estou gostando. Obrigado. Eu quero saber. E do aluvião, é isso mesmo? Estou lembrando direitinho? Camadinha por camadinha, né? Tanto é que as rochas sedimentares, elas têm camadas fininhas. Aquilo levou milhões de anos para tudo se depositar e cimentar ali, né? Pelo cimento natural. A sílica, o silicone vem de sílica, né? Deve vir. A sílica é um cimento natural. A própria natureza, com a ação dos minerais em comunhão com a água, cimentou tudo aquilo, né? E depois sofreu pressões pelo peso, transformações pela temperatura. É muito interessante, né, gente? Muito interessante. É isso mesmo. Essa mudança é tão devagar, né? Por isso que Kardec dá justamente esse exemplo. A mudança lenta da sociedade também é muito lenta, como, por exemplo, uma rocha que fica arredondada pela força da água. Nossa Senhora, demora um tempão, né? Do mesmo modo também, a melhora nos nossos costumes. A gente não consegue do dia para a noite mudar um costume, mudar uma cultura, né? É muito lento. A gente tem que ter essa paciência, né? Às vezes a gente quer resolver do dia para a noite, mas essa cultura é enraizada, nós temos que nos esforçar, né? Continuar trabalhando para melhorar, mas é algo demorado. E agora ele vai falar da outra mudança, que é a mudança mais rápida. Caio, a história conta que depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um processo de aceleração histórica em termos dessas revoluções, né, tecnológicas, porque o pós-guerra trouxe, por exemplo, a penicilina, ela foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial para curar os soldados, né? Depois vieram atrás
a gama de antibióticos que nós temos hoje, combatendo as infecções. Então, há mesmo um processo de aceleração histórica, porque os próprios espíritos falam, né, que eles dão um empurrão, de vez em quando parece que tem um empurrão, né, porque reencarnam espíritos iluminados que vão, como é que fala, acelerar essa marcha do progresso da humanidade. É muito interessante. Mas a parte moral, você vai falar, aí vai ficando a desejar, né? É isso mesmo, de vez em quando tem esses empurrões aí, ó. Você está citando, mano. É o que ele vai falar aqui, ó. Ele diz assim, ó. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente, que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. Né? Então, às vezes, dá uma acelerada mesmo, por exemplo, como a Ana citou aí, a necessidade, né, muita gente ferida, né, na guerra e tal, começa a ter uma aceleração em alguns pontos. Né? E, então, às vezes, acontece esses fatos que aceleram a marcha do progresso, né? Como um dique que se rompe, né? O dique está fechadinho, passa uma gotinha. Quando ele rompe, vem aquela torrente, né? Aquela enxurrada, né? E aí ele conclui esse parágrafo dizendo assim: é então um cataclismo moral. Olha que bonito. Um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva, né? Então, é um cataclismo moral, né? Que em breves instantes que traga, né, no sentido de tragar, não de trazer, mas igual você traga um cigarro e destrói, ele é consumido, né? Ele traga as instituições do passado, né? Ou seja, acaba com as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza. Então, nesse exemplo que Kardec utilizou, é muito bom. Por quê? Rompeu um dique, veio aquela água, ou seja, levantou a terra, está tudo turva a água. A revolução é assim mesmo. Depois, com o tempo, as coisas vão se acalmando e se estabelece a calma. E aí torna definitiva. A água que estava represada não fica represada mais. É a mesma coisa, né? Imaginem só, por exemplo, quando Kardec vem, publica o Livro dos Espíritos, dá aquele movimento, censura para cá, censura para lá, aquele rebuliço. Aos poucos as coisas vão se acalmando e a doutrina vai sendo difundida, tanto é que nós estamos aqui na América do Sul, ela tem origem na França, e as coisas vão se acalmando. Fica à vontade, Ana, pode falar. Dando continuidade aí ao que você estava falando, das torrentes, né? Nós estamos atravessando um período em que espíritos mais evoluídos estão encarnando para o momento definitivo, né, da transição. Eles já estão reencarnando para preparar para a transição planetária. Porque a transição é um processo, mas vai chegar um momento, e como ele diz aí, ó, que acalma e se torna definitivo. Né? Já com o mundo renovado, que é o mundo de regeneração. Exatamente. Por isso que a predição divina, ela acontece, né? Porque está no controle dele essas encarnações, a migração dos espíritos que não vão acompanhar, né? Então, ela vai acontecer, ela não está à mercê do livre-arbítrio de ninguém, né? Se por um acaso algum dos espíritos que vierem para cá trabalhar bem falharem ou desistirem, né? Raramente acontece, já tem uma fila ali, ó,
esperando para assumir o posto, né? Como a gente já disse aqui. Bom, aí ele conclui assim, ó. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É só a gente fazer um recorte. Se a gente conseguisse aqui, né, fazer um recorte cinematográfico da Idade Média, esgoto a céu aberto, violência brutíssima, pena de decapitação, um reino invadindo o outro, e depois filmar, por exemplo, uma reunião espírita nossa ali, todo mundo sentadinho, água de filtro, né, banheiro limpinho, microfone, você olha, você fala, não é o mesmo planeta, ué. Não é possível. Lá o povo está se pegando, se agredindo, né, invadindo as cidades, e aqui está todo mundo em paz, um respeito. É o mesmo lugar. E mais do que isso, é o mesmo povo. Em geral, é o mesmo povo. Só que com uma grande diferença temporal, e esse povo que estava se pegando na espada lá, sofreu o golpe, sofreu remorso, aprendeu, errou de novo, aprendeu, e agora veio aqui falar, não, eu vou nem dar tapa mais, que dá trabalho demais depois. Então é isso que acontece. Né? O caráter, os costumes, está tudo mudado. Né? Fique à vontade, Ana. Você tá falando aí, os costumes eram bárbaros, né? Quando uma moça se casava, por exemplo, tinha os senhores feudais, né? Então, ali dentro do feudo, o casal ali, né? Quem desfrutava primeiro da noiva era o senhor feudal, depois o marido. Mas, às vezes, depois ela nem aceitava o marido, de tanta violência a que ela era submetida. Né? Estuprada, violentada, agredida, como é que fala? Batiam, né? Machucavam, e era uma cena de terror mesmo. Então, aí já na parte moral, né? Então, os costumes eram bárbaros. Ainda existe isso, existe, mas já não funciona mais assim, dessa forma, né? Sim, hoje é crime. Na grande maioria dos países, né, é um crime das penas mais elevadas, inclusive. Então, faça um recorte de uma cena dessa que a Ana narrou, violentíssima, e da nossa vida hoje. Nossa vida não está perfeita, mas já há uma grande distância desses costumes. Né? Hoje seria inconcebível alguém fazer isso. Né? E se a gente conseguisse olhar para frente, na mesma distância de tempo, o que a gente está fazendo hoje também vai ser inconcebível lá na frente. Os caras vão olhar para trás e falar, gente, que povo ignorante. Né? Como é que a gente era desse jeito? Né? Só fazendo um acréscimo aí. Muitas vezes nem era o senhor feudal, eram os suzeranos, seus preceptores, né? Os seus, como é que fala? Os seus braços direitos que faziam isso. Então, você vê uma hierarquia muito forte, né? Fortíssima, acima, inclusive, da integridade física, integridade moral de outros seres humanos. Hoje a gente precisa melhorar, claro, mas nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, de igual para igual, aqui todo mundo conversando, se respeitando, independente do sexo, independente de qualquer coisa, né? Então, existe uma grande diferença, né? E aí, é o que Kardec diz aqui, ó, se a gente olha para trás, tudo está mudado. E ele complementa, é que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados, né? Foi aquilo que eu falei, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente não vai olhar e falar assim,
nós somos melhores que os lá de trás. Nós somos os mesmos. O que muda é o processo de reencarnação. Olha a importância da reencarnação. O processo de reencarnação fez com que nós, ora, éramos senhores, ora, eram uma mulher que foi violentada, ora, era pai de uma menina que sofreu esse abuso, e a gente foi, morre, nasce, trabalha aqui, trabalha do lado de lá, a gente vem voltando sempre um pouquinho melhor. Nesse pouquinho melhor que a gente muda, a gente passa a ser regenerado e vai melhorando. Então, é por isso que o progresso é lento, como ele falou lá. O progresso é lento mesmo, demora, né? Porque é de grão em grão mesmo, né? Aí ele diz, as ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. Então, uma geração, né, que tinha por costume resolver tudo na violência, tudo, ela vai voltando e vai deixando isso para trás. Nós ainda resolvemos muitas coisas com violência, só que a gente percebe que isso não dá efeito positivo, né? A gente, cada vez mais, por exemplo, a justiça, investe em conciliação, audiências de conciliação, com presença de psicólogos, de intermediador, que percebe que a conversa tem um fruto muito melhor do que a força bruta, do que a decisão que vem de cima para baixo. Ela ainda é necessária porque a gente ainda é muito ignorante, mas isso vai passando. Então, as ideias novas vão aparecer. É natural isso. É natural que as instituições elas vão se mudando com o tempo. Se a gente pegar, não precisa ir muito para trás, não. A gente pega, por exemplo, na década de 70, as pessoas fumavam dentro do cinema, tudo fechado. A pessoa fumava dentro do cinema, e mulher grávida estava lá. Hoje, a gente não pode fumar num cercadinho. Eu não fumo, né? Mas quem fuma não pode fumar num cercadinho e já tem problema. Nós vamos mudando, as ideias vão aparecendo. A ciência evolui, medicina, química, todas, né? Ciências sociais, ciências biológicas, e a gente vai mudando as instituições. Então, não dá para a gente viver sempre do mesmo jeito, porque nós vamos crescendo e a roupa vai ficando pequena, né? Não dá para usar a mesma roupa sempre. Isso faz parte da nossa evolução. Bom, item 14. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Olha que bonito. Tornada adulta, a gente vai vendo outras necessidades. É só a gente pensar no individual. O que a gente sonhava e almejava com 15 anos, e o que a gente sonha e almeja hoje, né? Eu queria um tênis, sei lá, que eu queria um negócio assim, um videogame. Para mim, aquilo ali estava ótimo. A gente vai amadurecendo e busca aspirações maiores. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando, não estamos ganhando nada de material, nada. Porque as nossas aspirações são maiores, muito maior do que qualquer bem material, né? E no caráter coletivo, isso acontece também. Então, a gente percebe as pessoas fazendo atividades de trabalho voluntário, atividades voltadas para o bem-estar, né? A gente vai vendo a insuficiência das instituições para dar felicidade. A gente tem falado aqui, porque é um assunto em voga, cada vez mais estamos preocupados com a saúde mental. Há tempos atrás, depressão era frescura. Hoje é uma doença que tem que ser tratada, tem que fazer um acompanhamento médico, porque a gente aprendeu isso. A gente evoluiu com isso. A gente percebe que é algo a se observar, né? Então, a gente já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas. A gente precisa de algo mais.
Isso que movimenta a ciência. Por que os cientistas estudam? Qualquer um deles, seja no campo da filosofia, seja no campo da biologia, eles querem mais. O cara olha assim, ó, fala, não é suficiente. A pessoa vai lá, estuda economia, fala, tá errado, deve ter um jeito melhor. E a gente erra, acerta, do erro nasce um acerto, e assim a gente vai. A Lia fez um comentário para nós. Eu gostaria de falar em relação da evolução, de hoje estarmos em todo mundo nos conscientizando sobre a separação do lixo. Excelente. Quando que a gente se preocupou com o lixo? Né? Quando a gente percebe a importância de separar da reciclagem, os depósitos estão cada vez menores, a gente estuda a contaminação do solo, né? Então, a gente evolui. E aí a gente percebe o quê? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa cuidar do nosso planeta. Então, a gente separa o lixo, usa o lixo orgânico. Cada vez mais as pessoas estão usando composteira, né? Para colocar lá e depois ainda aproveita o produto da composteira para adubar as plantas, né? A gente reduz o lixo. Cada vez mais nós estamos preocupados com plástico, porque cada vez mais a gente está vendo que a produção de plástico é muito alta. E aí os cientistas querem melhorar. Olha, então vamos produzir menos? Como? Uai, e se a gente usar tal material? Ah, esse dá certo, esse não dá certo. Esse é o caminho da sociedade, a evolução. E aí ele fica à vontade, Ana, pode falar. O Caio, mesmo nessa questão aí da ecologia, né? Ela essa consciência ecológica, ela surgiu há uns 50 anos atrás. Não mais que isso, hein? Cerca de 50 anos é que surgiu a consciência ecológica. Então, pensa bem. É muito recente. O tempo que leva, né? Da humanidade despertar. Conforme você disse aí, nós estamos aqui buscando algo mais do que as nossas satisfações relacionadas com a matéria, né? Porque nós estamos aqui numa reunião de estudo, todos com objetivo. Então, nós já estamos despertando a nossa consciência, nós já estamos tendo algum sonho, nós já estamos entrando na consciência de sono ou sonho, conforme diz Joana de Ângeles, que ela fala que a maioria da humanidade, coletivo, ainda está na consciência de sono sem sonho, só em função da matéria e das necessidades do ego, egóicas. Né? Mas existem aqueles que já estão no despertar, já estão sonhando, já têm aspirações, sonham com coisas melhores, com a moral mais aperfeiçoada, de trabalhar mais a serviço do bem, não é? Exatamente, é isso mesmo. Né? A gente vai buscando algo mais. Isso em todos os campos, né? Em todos os campos que a humanidade atua, né? Tem os sonhadores, na verdade, são produtores, né? Que estão buscando algo além. E eles buscam algo além por quê? Tá? Fica à vontade, dona Honória. A Ana está falando, é verdade, mas ainda tem gente muito... não sei nem falar a palavra. Aqui na minha esquina, eles puseram uns negócios que acho que eles quebrou o piso lá. Já faz uns 3 meses, porque eu não posso pegar peso. Está lá na esquina. Não sei de onde veio aquilo parar na minha esquina. Eu até falei que eu vou mandar para comprar um panfleto para colocar lá no poste, que é proibido por, né? Esses entulhos, porque é um entulho que eles colocou lá. E às vezes a gente está na porta, passa gente no carro, ainda joga papel na rua. Outro dia minha filha falou, mãe, mas olha lá, que é lá em Campinas. A mulher do carro passou e jogou papel. Falei, não, mas tem muita gente, sim, né, que não sei, não pensa bem as coisas. É isso mesmo, dona Honória, mas por isso que você vê, a Ana falou, né, mais ou menos uns 50 anos a gente precisou preocupar com o lixo. Ainda não despertou, né? Não está completo ainda, né?
não está completo. Mas já temos uma preocupação muito maior, né? Todos os shoppings, né? As praças, tal, tem o lixo separado por tipo de material, né? Não só o orgânico do reciclável, mas o plástico, do papel, né? E a gente começa a despertar por causa disso que ele diz, ó. Está dizendo, ó, despoja-se em consequência das faixas infantis e se lança, impelida por força irresistível, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. Então, a sociedade deixa aquela fase infantil, né? E se lança, né, por uma força irresistível às margens do desconhecido, né? Em busca de novos horizontes. Então, quando a gente fala o que vai acontecer daqui a 50 anos, a gente não consegue prever. Porque pensa, há pouco tempo atrás, nosso celular não tirava nem foto. Né? Quem imagina, há tempos atrás, né, quando mal tinha o celular, alguém falasse que o nosso celular ia tirar foto, ia filmar, ia mandar dinheiro um para o outro pelo celular, né? O povo ia dar risada, vai dizer, tá doido. Então a gente não consegue nem saber, mas a gente sabe o que a gente está buscando o quê? Um mundo menos limitado, porque a grande limitação nossa é a matéria. É a matéria. A gente buscando novos horizontes, a gente vai se despojando dela. Ô, Caio, Vontade. a Ana, Dona Honória, nós somos da época que o telefone era de manivela. Tchá, tchá. Você tinha que pedir para telefonista. E outra, não era todo mundo que tinha, né? Era alguém da sua rua, ou longe, ou mesmo você tinha que ir lá na central telefônica para falar para São Paulo, por exemplo. São Paulo, né? Vou falar capital. Você tinha que pedir ligação, às vezes esperava o dia todo. Ou, às vezes, a telefonista falava, não deu certo, é só amanhã. E eu me lembro que eu era menina e eu pensava, é interessante, né? Eu falava assim, podia tanto ter um telefone que a gente visse as pessoas. Eu pensava, né? Nem falava. E pronto, existe, né? A minha mãe falava que antigamente eles falavam assim, vai ter uma máquina que vai voar e vai ter uma que a gente vai conversar com as pessoas, vendo as pessoas. Olha bem, como eles eram bem inteligentes, alguns, né, antigos, né? E a hora que muita gente, quando viu o primeiro avião, estava apanhando café, que deitou debaixo dos balais de café lá, de tanto medo que o mundo estava acabando, sabe? Ai, meu Deus do céu, é difícil, né? Ué, mas é lógico, né, Dona Honória? Esse trem voando aí cai em cima de nós. Ai, que delícia. A gente está familiarizado. Igual criança mesmo, né, Caio? Exatamente. Como uma criança. Então, a gente vai saindo dessas faixas infantis e vai passando, por exemplo, a parar de ter medo, né? Imagina a gente, na época, que a gente achava que a estrela estava pregada no céu. Nós estudamos isso aqui. Nós tivemos essa época. Né? É uma fase infantil nossa. Né? Que a gente o que a gente via, a gente acreditava. Via com esse olho ruim. Nossa, não vê nada. Né? Então, a gente vai passando por essas transformações aí. Né? E aí, Kardec diz assim, ó, é um desses períodos de transformação, ou se o preferirem de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência, chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões nem fantasmagorias.
Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. Então é isso. A gente está saindo da adolescência. Não dá mais para acreditar em dogma. Não dá mais para acreditar no sobrenatural. Nós estudamos as leis da natureza. Não dá mais para ficar nessa época de ilusões, fantasmagorias. A nossa razão, o nosso raciocínio lógico, ele está amadurecido e a gente quer uma coisa mais substanciosa. Não cabe mais porque Deus quer. Não cabe mais porque está escrito. Por quê? Porque está escrito. Não, a gente quer entender o motivo. A gente quer entender a mola propulsora das coisas. A gente quer saber por que chove. Por que que chove? O que está acontecendo para chover? Não dá mais para falar, não, é porque Deus quer que chove, porque você falou besteira, agora está chovendo para te castigar. Não dá, não cabe mais. Nós estamos amadurecidos demais para isso. Então, nós estamos deixando o mundo de provas e expiações assim, buscando o raciocínio, querendo entender as coisas, né? E aí ele conclui esse parágrafo dizendo, é demasiado efêmero, ou seja, é muito transitório, né? Muito passageiro, o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Ou seja, não cabe mais a gente achar que antes de nascer a gente não era nada e depois que morrer não vai ser nada. Não cabe mais. Porque a gente começa a querer saber. Então, né, como a gente vê em todas as famílias praticamente, né, por exemplo, na minha, o meu irmão com 6 anos desenhava melhor do que eu com 10, do que meus primos com 15, com 6, sem fazer aula. Qual que é a diferença? Se a escola era a mesma, os pais... alguma coisa no cérebro dele, mas o quê? A gente consegue ver, olhando para trás, entendendo o espírito, que é um espírito que tem uns conhecimentos já. A gente consegue, nessas experiências de quase morte, no estudo dos médiums, que tem coisas além. Não está só aqui. Então, a gente consegue ver coisas além pelo raciocínio lógico, pelo estudo, pela ciência. Não na alegoria. Existe um Deus que está num trono. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de lógica, de raciocínios, de estudos, né? A gente vê, por exemplo, pessoas em transe. De onde que vem esse transe? O que causa esse transe? Como é que pode uma pessoa trazer informações que ela não detém? Se ela não detém essas informações vêm de algum lugar. Então, puxando lá no comecinho, lá em Kardec vai falar com as mesas girantes e fala, olha, ninguém aqui tem essas informações, como é que tá? De algum lugar tem que vir. Veja o raciocínio lógico. E aí, esse estudo do além da matéria, pela lógica, pela ciência. Então, é muito efêmero a gente achar que nossa vida é só isso aqui. É muito fraco esse raciocínio. Então, a gente precisa buscar um estudo além disso. E aí ele diz, por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou noutro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Porque se a gente pega aí os grandes pensadores, são aqueles que não aceitam as informações pequenas. A filosofia, a história, são as pessoas perguntando por quê. A biologia, as pessoas estudando cada vez mais a fundo, como a gente teve a oportunidade aí de estudar com o Marx, né? O cara está estudando lá o animal, um macaco lá no meio da selva, uma coisa super específica. Por quê que ele está estudando isso? Porque ele quer saber o que acontece, por que acontece. E aí a gente começa a abrir a nossa cabeça, né? Mas o que vem lá na frente? O que vem lá atrás? O que tinha lá atrás?
E a gente começa a buscar e também adquirir uma consoladora certeza. A consoladora certeza da reencarnação, da sobrevivência do espírito, a consoladora certeza de saber que os nossos entes, que já não estão aqui no plano material, continuam a existir, quando é possível se comunicam. E aí isso apazigua o coração do ser humano. Então, cada vez mais a gente está nessa busca. Como eu falei aqui da saúde mental, a gente está nessa linha já, procurando bem-estar. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas falando de bem-estar no trabalho, nas relações pessoais, porque é isso que a gente busca, né? Especialmente fora do físico. E para concluir o item 14, Kardec nos diz assim: e é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra a vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que os homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do nadismo e do materialismo. Doutrina do nadismo é aquela doutrina do nada. O que tem antes? Nada. O que tem depois? Nada. Né? Então, quando a gente tem as dificuldades materiais, é que a esfera intelectual trabalha mais ainda. Né? É que o sentimento da espiritualidade desabrocha. Né? E aí, na filosofia, Caio, é o niilismo. É a niilismo, na filosofia é o niilismo. No meu livro, a tradução é essa. Tá. É só a tradução que está diferente. Esse aqui eu peguei do Kardecpedia. Eu não sei qual que é o tradutor, eu acho que é o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tá ensinadinho. A Kardecpedia é ótima, porque ela vai no original. Né? Então, mas o termo usado em filosofia para essa crença no nada é o niilismo. Eu acho que é o Salvador Gentili, salvo engano. Mas depois eu confirmo lá para nós. Bom, e aí Kardec diz, singular aberração, essa doutrina que está presa só no material, né? Ou também aí essa doutrina do niilismo, né? Que a gente vive aqui e depois a gente, não sei qual é o termo correto, mas se transforma em nada, né? A gente desaparece. E aí ele conclui, esses mesmos homens que intentam impelir para a frente a humanidade se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, de onde ela anseia escapar-se. Olha que interessante. Quando os filósofos, e aqui não é uma crítica a eles, como se eles estivessem fazendo alguma coisa errada, é o raciocínio deles, porque desse raciocínio do niilismo e do materialismo, desabrocham outros raciocínios, então faz parte do debate. Então, quanto mais os filósofos vão tentando circunscrever a nossa vida à existência da matéria, mais a humanidade quer o quê? Quer sair disso. Né? Todo mundo quer continuar. Né? A gente vê pessoas que muitas vezes foram aí materialistas a vida toda, no fim da vida, quer se converter ou quer estudar um pouquinho mais, porque quer essa continuidade. E aí ele conclui e diz: velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem apontando para o túmulo. Aí, se eu falar errado, o Tony me corrige. Nec plus ultra, que em latim significa o que há de melhor. Né? Então, são esses filósofos... Caio, deixa eu intrometer aí. Claro, fica bom. Aqui na minha tradução, essa expressão é não mais além. Não mais além? Não mais além. Não mais além. Acho Tá que não é o que é de melhor, não, filho. Então, o que eu procurei, né, plus ultra, eu procurei no Google essa tradução. E eles me deram a tradução, locução substantivo, o que há de melhor. E aqui é não mais além, né? E deve ser isso mesmo, sabe? Porque, olha, vejam-lhe aspecto da vida infinita e lhe dizem apontando para o túmulo, né? Faz mais sentido mesmo. Aqui eu procurei... Essa é do Herculano. Isso. Ele que traduz aqui.
A primeira que eu achei aqui... Plus é mais, ultra é além mesmo. além. Não mais além, é isso Não mesmo. mais além, É. A primeira que aparece no Google é do Oxford, e tá como o que há de melhor. Mas, para baixo, tem outras traduções que falam, designa um limite que não se pode ultrapassar, que é o que você disse aí. Então, eu acho que se encaixa melhor mesmo, pelo menos faz mais sentido. Então, eu vou mudar a minha tradução aqui, senão o Tonho me demite. Como é que é, Marlene, que você falou aí mesmo? Não, que não se pode ultrapassar? Não mais além. Não mais além. Aqui, quer ver? Olha, expressão latina que significa não mais além. Serve para designar um limite além do qual não se pode passar. Perfeito. Então, isso e faz sentido, porque se eles são materialistas, É. ele aponta para o túmulo e fala, não tem nada além disso, né? Foi para o túmulo, acabou. Perfeito. Trabalhar com professor é bom por isso. Pessoal, é isso aí, então. Semana que vem a gente continua aqui do item 15. A gente vai continuar nessa tratativa aí. E aí, Caio, tá tudo bem com as suas meninas? Tá, hoje eu peguei o quarto da Ana emprestado aqui. Eu vi que você estava em outro lugar. Ali são fotos dela ou desenho? Como que é? São desenhos. É desenho, né? Bonitinho. Coraçãozinho. Ela tá boazinha? Tá, tudo bem. Toda espertinha aí. Tendo semana de provas já. Ai, meu Deus do céu. Gente, é isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Muito bem. Foi ótimo. Muito bom. Cada vez está melhor esses nossos estudos, né? Vai ficando mais fácil. Gratidão, Ana. Ô, Lia. A gente também agradece aí sua participação, viu? As portas estão abertas aí. Continua conosco. Continue conosco. E é isso aí. Como a gente vai chegando no final do livro, vai ficando mais fácil, porque a gente já tem o conhecimento do que a gente aprendeu lá no comecinho, né? Que a gente ficou da definição. Então, quando a gente estiver na segunda temporada, que nós vamos girar o livro. Já abre a cabeça, né, Caio? Aí a gente vai estudar. Imagina a gente na mais aberta, né? Imagina a gente pegando a introdução agora, já sabendo o final. Capaz que a segunda temporada vai melhorar, né? Ah, vai. É evolução, né, Marlene? É evolução. Ninguém segura, não. É isso aí. Marleninha, você encerra para nós, por favor? Encerra. Obrigado. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos. A nossa profunda gratidão pelo reencontro com os amigos, para esse estudo tão importante, que realmente abre os nossos horizontes para entendermos melhor o mundo em que vivemos, a evolução e o nosso estar aqui na Terra. Agradecemos profundamente e pedimos ainda, Senhor, necessitados que somos sempre, que possamos continuar juntos e cada vez mais nos nossos intercâmbios, alargando o nosso entendimento, para que possamos ter mais compreensão, mais largueza de entender esses conhecimentos tão profundos. Abençoe os nossos lares, Senhor, o lar de cada um de nós. Principalmente, abençoe as crianças, os jovens, porque é neles que acreditamos a presença de um mundo melhor. Claro que preparando para o nosso retorno, se for permitido, aqui na Terra. Senhor Jesus, agradecemos também por cuidar de cada um de nós, em nome de Deus. E que possamos realmente, Senhor, sermos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã, melhores do que fomos hoje. Que todos possamos ter uma boa noite. Que assim seja.
Que assim seja. Ô, Que assim Marlene, seja. você viu que eu Boa noite, Eu gente. coloquei lá a minha foto, mas depois que eu apresentei. Eu vi, Ana. Ó, falar nisso, gente, quem não assistiu a palestra da Ana de quinta-feira, está lá no YouTube, viu? Entrem que vocês não vão perder. Eu ouvi. A senhora viu, dona Nória? A dona Nória Ouvi. não perde nada, filho. Você viu que eu dei uma conotação mais humorística? Na outra Primeira semana foi vez. o Luiz, né? Na outra semana foi o Luiz do Marinho, né? Foi ótimo também, né? Eu ouvi. Então, tá feito o convite aí, vale a pena, hein, meninos? Eu agradeço, né, gente? Fica com Deus, me uma boa noite esforcei para todos. bastante. Bom descanso. A Ana tem muito conhecimento. Às vezes não sai aquela coisa que a gente, assim, imaginou, né? Preparou, mas o esforço foi grande. Foi muito Fiquei bom. um mês ali, ó, para Desse poder jeito, sair né? algo. Eu falo que eu tenho que ler 1 tonelada para falar 1 grama. É. No meu caso. Não, o meu é mais ainda. Ó, a Lívia está perguntando o título. Como que é mesmo, Ana, o título da palestra? Injúrias e violências. Isso. Você procura ali no YouTube, né, no Grupo Espírita Luz e Amor, você já sabe. Bem-aventurados os aflitos, injúrias e violências. Não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas eu acho injúrias e violências. Injúrias e violências, né, Ana? Parece que é esse o título. Então, mas aí eu fiz uma contextualização e eu coloquei algumas fotografias lá do Sermão do Monte. Pena que a gente não vê no YouTube, Ana. Hã? No YouTube a gente não vê. Então, mas eu trouxe até vídeo na época, você lembra, né? Não, mas hoje tem muito vídeo que mostra Israel, né? Aquela Aline mesmo, mostra tudo, então não faz nem mais sentido, né? Mas eu quis contextualizar para poder introduzir o assunto, né? E também falar que não é só o Haroldo e o Celestino, o Severino, que vai lá e traz. A Ana vai e traz. A Ana vai. A Ana mata a cobra e mostra o pau. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.